Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre o pagamento de até R$ 4.078 que o INSS está depositando para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC-Loas e como você pode garantir o recebimento do valor correto. Nossa conversa de hoje vai detalhar a origem desse dinheiro, que vem de um crédito extraordinário liberado pelo governo. As datas oficiais e o prazo final para quem ainda não fez a contestação, que é mais curto do que muitos imaginam. E como informação fundamental, preste muita atenção. A principal fonte desses pagamentos não são empréstimos fraudulentos, como muitos pensam, mas sim descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Um problema silencioso que afeta milhões de benefícios. Muitas pessoas sequer percebem esse débito, pois ele vem com um código específico no extrato, geralmente o código 216, e o valor mensal pode parecer pequeno, mas ao longo dos anos, a soma se torna uma pequena fortuna. Antes de prosseguirmos com todos os detalhes, quero te convidar a usar o espaço de comentários abaixo. Se você já identificou um desconto estranho no seu benefício, se tem alguma dúvida sobre o processo de ressarcimento ou simplesmente quer compartilhar sua experiência, escreva para nós. Lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois a sua história pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. O ponto de partida para entender esse pagamento é saber exatamente o que ele cobre. O governo federal liberou, por meio de uma medida provisória, um crédito extraordinário no valor de 3,3 bilhões de reais. Esse dinheiro tem um destino específico: ressarcir os segurados do INSS que sofreram descontos indevidos em seus benefícios, principalmente aqueles relacionados a contribuições para associações e sindicatos com os quais nunca concordaram em se filiar. Isso acontece com uma frequência alarmante. Muitas vezes, ao fazer um empréstimo consignado ou até mesmo ao buscar informações, os dados do segurado acabam sendo compartilhados com essas entidades, que iniciam um débito mensal automático sem uma autorização clara e expressa. É uma prática abusiva que agora está sendo combatida com a devolução desses valores. É crucial entender o período que essa devolução abrange. A legislação brasileira prevê um conceito chamado prescrição quinquenal. Em termos simples, isso significa que você tem um prazo de 5 anos para reclamar judicialmente ou administrativamente por valores que lhe são devidos. Por causa dessa regra, o INSS só está devolvendo os valores que foram descontados nos últimos 5 anos, contados a partir da data da sua reclamação. Portanto, os pagamentos que estão sendo feitos agora cobrem os descontos ocorridos aproximadamente entre o ano de 2019 e o ano de 2024. Se você teve descontos em 2013, por exemplo, infelizmente, pela via administrativa do acordo, esse valor mais antigo não será devolvido. A investigação atual, inclusive no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, revelou que alguns desses descontos ocorrem há mais de uma década, o que torna essa limitação de 5 anos algo bastante frustrante, mas é a regra legal que está sendo aplicada no momento para este acordo específico. Agora, vamos falar sobre os prazos, que é uma informação de extrema importância. Para aqueles que ainda não contestaram os descontos e não possuem uma ação judicial em andamento sobre o assunto, existe um prazo final para aderir ao acordo de ressarcimento simplificado. A data limite é o dia 14 de novembro. Após essa data, o sistema para adesão ao acordo pode ser encerrado, e a única forma de reaver o dinheiro será através de um processo judicial, que é consideravelmente mais demorado. A razão para a existência desse prazo é a própria natureza do fundo de 3,3 bilhões de reais. É um valor limitado. À medida que mais e mais segurados fazem a contestação e recebem os valores,
o fundo vai diminuindo. Já foram pagos mais de 1 milhão de beneficiários. Então, é uma corrida contra o tempo. Quem deixar para depois corre o risco de não encontrar mais verba disponível para o pagamento administrativo, mesmo que tenha o direito. Uma dúvida muito comum é se quem já entrou com uma ação na justiça pode aderir a esse acordo. A resposta é não, e é preciso ter muito cuidado aqui. Se você já tem um processo judicial com um advogado cuidando do seu caso, você não deve fazer a adesão ao acordo pelo Meu INSS. Fazer isso poderia criar um conflito jurídico, prejudicando o andamento da sua ação. O seu processo judicial continua normalmente e ele tem um potencial de retorno financeiro maior. Na justiça, além da devolução dos valores descontados, é possível pedir a devolução em dobro, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor para cobranças indevidas e também uma indenização por danos morais, que não está incluída no acordo administrativo do INSS. Portanto, a orientação é clara. Se você tem um advogado, converse com ele e siga as orientações profissionais. Não tome nenhuma atitude por conta própria. O acordo é uma via rápida para quem não judicializou a questão. Para garantir que você não seja uma vítima silenciosa desses descontos, o primeiro passo é a verificação ativa do seu extrato de pagamento, também conhecido como histórico de créditos ou simplesmente RAIS-CRE. Esse documento é o raio-x do seu benefício e pode ser acessado facilmente pelo aplicativo ou site Meu INSS. Ao fazer o login, procure pela opção Extrato de Pagamento. Dentro do extrato, não olhe apenas o valor líquido que caiu na sua conta. Você precisa analisar a coluna de descontos. É ali que as cobranças indevidas se escondem. Procure por rubricas com códigos como 216 ou descrições como mensalidade associativa ou contribuição, seguida do nome de uma associação que você não reconhece. Algumas das mais comuns que aparecem em reclamações são ANAPS, ABAMS, UNASP, entre dezenas de outras. Anote o nome da entidade, o código do desconto e o valor mensal. Uma vez identificado o desconto, o próximo passo é calcular o montante total que lhe foi retirado indevidamente. Pegue todos os extratos dos últimos 5 anos em que aquele desconto apareceu. Se o valor do desconto foi fixo, a conta é mais simples. Por exemplo, imagine que o Sr. José teve um desconto de R$ 70 por mês para uma associação desconhecida, de janeiro de 2020 até dezembro de 2023. Isso totaliza 48 meses de descontos. Multiplicando R$ 70 por 48 meses, chegamos ao valor total de R$ 3.360. É esse o valor que o INSS deveria depositar de volta na conta do Sr. José. Se o valor do desconto variou ao longo dos meses, o trabalho é um pouco maior, pois você precisará somar o valor de cada mês individualmente para chegar ao total. Fazer esse cálculo é fundamental para a próxima etapa: conferir se o valor que o INSS depositou está correto. Infelizmente, há relatos de segurados que receberam valores inferiores ao que calcularam. O sistema do INSS, embora automatizado, pode cometer erros, como não contabilizar alguns meses de desconto. Se você recebeu o pagamento, mas o valor é menor do que a sua soma, você tem o direito e o dever de contestar essa diferença. O caminho para isso é o mesmo da solicitação inicial. Você pode registrar uma nova manifestação pelo aplicativo Meu INSS, detalhando exatamente quais meses não foram considerados no cálculo do ressarcimento. Outra opção é ligar para a central telefônica, no número 135, e registrar a reclamação com o atendente. Tenha em mão seu CPF,
o número do benefício e os seus cálculos para informar durante a ligação. Para quem prefere o atendimento presencial, é possível agendar um horário em uma agência do INSS ou até mesmo se dirigir a uma agência dos Correios, que ofereça serviços do INSS. Uma parceria que facilita o acesso em muitas cidades. Em qualquer um desses canais, seja claro e objetivo. Recebi o ressarcimento do desconto indevido, mas o valor veio incorreto. Segundo meus cálculos, baseados nos extratos, faltou o pagamento referente aos meses X, Y e Z. Para aqueles que identificaram o desconto, mas ainda não receberam nenhum pagamento, o procedimento para solicitar o ressarcimento é o primeiro passo. O caminho mais recomendado é através do portal Meu INSS. Após o login, procure por um serviço chamado Solicitar Ressarcimento de Desconto de Mensalidade Associativa, ou algo similar. O sistema é autoexplicativo e pedirá que você confirme seus dados e a qual desconto se refere. Ao fazer essa solicitação, você está formalizando para o INSS que não reconhece aquela filiação e solicita a devolução dos valores e o cancelamento imediato da cobrança. Após a solicitação, o INSS fará uma análise e, se tudo estiver correto, incluirá seu nome no próximo lote de pagamentos. Lembre-se, tudo isso deve ser feito antes do prazo final de 14 de novembro, para garantir sua participação no acordo administrativo. É essencial falar sobre prevenção. Receber o dinheiro de volta é bom, mas o ideal é que esse desconto nunca tivesse acontecido. Para evitar que novas cobranças de associações apareçam no seu benefício no futuro, existe uma ferramenta poderosa e pouco divulgada dentro do Meu INSS: o bloqueio de mensalidade associativa. Ao acessar o Meu INSS, procure por essa opção. Ao ativá-la, você informa ao sistema que não autoriza, sob nenhuma hipótese, que qualquer nova cobrança de associação seja averbada no seu benefício. Isso cria uma barreira de proteção. Se alguma associação tentar registrar um desconto no seu nome, o sistema do INSS irá barrar a operação automaticamente. Recomendo que todos os aposentados e pensionistas, mesmo aqueles que nunca tiveram problemas, ativem essa funcionalidade como medida de segurança. É um procedimento simples, que leva poucos minutos e pode evitar muita dor de cabeça no futuro. A existência de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS no Congresso Nacional, joga uma luz sobre a gravidade e a escala desse problema. Uma CPMI é uma das ferramentas de investigação mais sérias do Poder Legislativo e ela foi instaurada para apurar um conjunto de irregularidades, incluindo o vazamento de dados de segurados, as fraudes em empréstimos consignados e, claro, esses descontos associativos indevidos. O que as investigações têm mostrado é que existe um verdadeiro mercado ilegal de dados de aposentados. Informações que deveriam ser sigilosas são vendidas para empresas e associações que, de posse desses dados, realizam as cobranças de forma abusiva. A CPMI busca identificar os responsáveis, desde os servidores públicos que possam estar envolvidos até os dirigentes dessas associações, e propor mudanças na legislação para tornar o sistema mais seguro. O fato de o filho de um ministro ter sido mencionado nas investigações mostra que o problema é complexo e atinge altas esferas, o que reforça a necessidade de o segurado estar sempre vigilante. Para ilustrar a diferença entre o acordo e a ação judicial, vamos a um exemplo prático e mais detalhado. Considere a Dona Maria, que descobriu um desconto de R$ 82 mensais em sua aposentadoria, feito por uma federação da qual nunca ouviu falar. Esse desconto ocorreu por 60 meses, ou seja, 5 anos. O total descontado foi de R$ 4.920. Pelo acordo do INSS, Dona Maria fará a contestação e, após a análise, receberá exatamente os R$ 4.920 de volta. Agora, se Dona Maria procurar um advogado e entrar com uma ação judicial, o cenário muda.
o advogado pedirá, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro do valor, o que totalizaria R$ 9.840. Além disso, o advogado argumentará que o desconto mensal em um benefício alimentar, como a aposentadoria, causou a Dona Maria angústia, preocupação e apivou de recursos para suas necessidades básicas, caracterizando um dano moral. O juiz pode fixar uma indenização por danos morais de, por exemplo, R$ 5.000. Somando a devolução em dobro com os danos morais, o valor total que Dona Maria poderia receber na justiça chegaria a R$ 14.840. É uma diferença substancial, que justifica o porquê de quem já tem um processo não dever abandoná-lo para aderir a um acordo de valor menor. A segurança da sua conta no portal GovBR, que é a porta de entrada para o Meu INSS, é outro ponto fundamental na prevenção de fraudes. Existem 3 níveis de segurança: bronze, prata e ouro. A conta nível bronze é a mais básica, criada apenas com informações do seu CPF. Ela é mais vulnerável. Para aumentar a segurança, é altamente recomendável elevar o nível da sua conta para prata ou ouro. O nível prata pode ser obtido através do reconhecimento facial no aplicativo ou validando seus dados através do Internet Banking de um dos bancos conveniados. Já o nível ouro, o mais seguro de todos, é alcançado com o reconhecimento facial validado pela biometria da Justiça Eleitoral ou através de um certificado digital. Uma conta de nível mais alto dificulta enormemente a ação de golpistas que tentem se passar por você para acessar seus dados ou solicitar serviços em seu nome. Verifique o nível da sua conta e, se for bronze, procure elevá-lo o quanto antes. Finalmente, é preciso estar ciente de que a luta contra essas práticas abusivas é contínua. Mesmo com a devolução dos valores e com as investigações da CPMI, novas tentativas de fraude e novos esquemas de descontos indevidos certamente surgirão. A melhor defesa do segurado é a informação e a vigilância constante. Crie o hábito de, todo mês, ao receber seu benefício, tirar alguns minutos para conferir o extrato detalhado. Não confie apenas no valor que caiu na conta. Questione qualquer desconto que não reconheça, por menor que seja o valor. Desconfie de ofertas de crédito muito vantajosas, de ligações pedindo para confirmar dados pessoais ou de pessoas que se oferecem para ajudar a resolver problemas com o INSS. A responsabilidade de proteger o seu benefício começa com você. Ao se manter informado e atento, você não apenas protege o seu dinheiro, mas também contribui para o combate a essas injustiças que afetam tantos aposentados e pensionistas em nosso país.